Quando eu tinha 17 anos, eu resolvi dar uma chance pro Eduardo. O Eduardo falava que era apaixonado por mim desde que eu tinha 15 anos. A gente estudou junto por 2 anos, os últimos 2 anos da escola. E éramos muito amigos naquela época. Então, eu não achava legal, sabe, namorar o meu melhor amigo, achava esquisito. Isso era um motivo a mais para eu não aceitar ficar com o Eduardo. Mas quando eu fiz 17 anos, a gente já não estava estudando mais, já não estava tão grudado mais, então eu decidi dar essa chance não só para ele, quanto para mim também, porque o Eduardo era um rapaz muito bacana. Começamos a namorar, ficamos juntos por 4 meses e eu aguentando aquele relacionamento que era muito frio, na esperança de que algum dia eu ia de repente começar a gostar dele, me apaixonar, mas isso nunca aconteceu. Eu gostava da companhia do Eduardo, dos nossos papos, mais do toque como namorado, entende? Dos beijos, dos abraços, isso não me fazia vibrar. Foi quando eu resolvi que eu ia terminar com ele, porque eu não achava aquilo justo com a gente merecia ser feliz. Eu disse, olha, Eduardo, eu gosto mais de você como amigo, mas pra namorar a gente não dá certo, então procura uma pessoa que te ame, né? Você merece, vai ser feliz, eu também mereço ser feliz. E o Eduardo, ele não queria aceitar, ele insistiu muito, falou assim que se eu desse mais um tempo pra ele, que ele ia me conquistar, que ele ia me fazer apaixonar por ele, mas eu sabia que não era uma questão de tempo. Era mais uma questão da pessoa certa mesmo. Quando passou uns dias, cerca de uns 30, 40 dias que a gente tinha terminado, eu fui numa festa com a minha irmã e eu conheci o Lucas. O Lucas, nessa época, já era um homem de 24 para 25 anos e eu fiquei enlouquecida por ele. O nosso santo bateu tanto que ali naquela festa já parecia que a gente se conhecia há anos, sabe? A gente ficou, beijamos. Passamos a festa inteira agarradinhos, de mãos dadas, como se a gente fosse um casal de namorados que estava junto há 2 anos. No final daquela festa, trocamos telefone e continuamos, né, mantendo contato. E só depois disso tudo que eu descobri que o Lucas, ele não morava aqui na minha cidade e nem no mesmo estado. Aquele dia da festa, ele estava aqui a trabalho e aproveitou para dar uma escapadinha à noite. Mesmo assim, continuei conversando com ele, por mensagem, por chamada de vídeo, e o Lucas me garantia que ele ia voltar aqui para me ver, que ele também sentia muita vontade de ficar comigo, que ele gostou, que ele sentiu aquela mesma paixão louca que eu senti naquela festa. Então a gente se falava todos os dias. Eu seguia ele no Instagram e eu assistia tudo que ele postava. Era fotinha no feed, eu tava curtindo, comentando, todos os stories dele, eu tava atenta para assistir, não passava um que eu não assistisse. E nessa altura, gente, quanto mais o tempo passava e a gente mantinha contato e o Lucas me fazia promessas, mais eu me sentia apaixonada por ele. A minha pele, de verdade, chegava a queimar quando eu pensava em sentir aquele abraço dele de novo. Eu sentia o cheiro dele, de tanta saudade que eu tinha. Olha que bizarro, sentir uma saudade louca dessa de uma pessoa que eu tinha visto uma única vez na minha vida. Só que acontece que quando tinha mais ou menos uns 2 meses, quase 3 meses que eu e o Lucas estávamos conversando assim, um dia eu entro no Instagram dele, quando eu abro os stories, ele postou lá um videozinho com uma menina anunciando que eles tinham acabado de começar a namorar, sem me falar nada, sem me dar uma explicação, como se ele não tivesse me fazendo 1000 promessas de amor, que vinha, que isso e aquilo. Eu fiquei tão chateada. Eu me senti insignificante, eu pensei, poxa, o cara tava me fazendo 1000 promessas, eu toda boba, esperando, apaixonada, de repente ele assume um compromisso assim, sem mais nem menos, sem me falar nada, só descarta. E aí nisso eu parei de falar com ele, mas continuei acompanhando, porque eu não conseguia, sabe? Eu precisava ver as fotos dele todos os dias, ainda que fosse com aquela namorada. E quando eu olhava fotinhas que eles postavam juntos, videozinhos, eu ficava remoendo, eu sentia uma raiva, eu pensava assim, aquele lugar é meu, era pra eu estar do lado dele, né? Há meses eu tava esperando isso. E aí, nesse meio tempo, né, que aconteceu isso tudo, que o Lucas estava com essa namorada, o Eduardo apareceu de novo na minha vida. Teve um evento aqui na cidade, a gente acabou dançando junto, ficamos e voltamos a namorar. Só que o nosso relacionamento era muito morno, não tinha aquele frio na barriga, não tinha aquele fogo, aquela paixão que eu senti quando eu fiquei com o Lucas naquela festa. Na verdade, é que eu nunca gostei do Eduardo, né? Eu voltei com ele simplesmente para tentar esquecer o Lucas,
mas eu nunca esqueci. E o tempo passava, passava, e eu gostava dele do mesmo jeito, e eu tinha a mesma esperança que um dia eu ia reencontrar e a gente ia ficar, e mesmo assim eu continuava com o Eduardo naquele relacionamento que era muito chato. Quanto mais eu admirava o relacionamento do Lucas, que pelo menos ele postava nas redes sociais, né? Porque a gente sabe que nem tudo nas redes sociais é verdade. Quanto mais eu admirava aquele relacionamento deles, mais eu achava o meu relacionamento com o Eduardo um saco. E aí um dia, já tinha 1 ano e pouco que a gente estava namorando, o Eduardo me pediu em noivado. E eu não sei onde estava a cabeça, aceitei. Mesmo sabendo que eu não gostava dele, mesmo sabendo que não tinha chance da gente ser feliz junto, eu acho que isso ainda era a esperança que, se eu casar vai ser diferente. Uma mulher casada, eu vou me dedicar ao meu marido e eu vou esquecer o Lucas de uma vez por todas. E assim que eu fiquei noiva do Eduardo, o Lucas postou que estava solteiro, postou uns stories numa festa, falando, agora eu tô solteiro, tô na pista de novo. E logo em seguida, ele me mandou mensagem, falando assim, nossa, eu tava olhando as suas últimas fotos, você tá tão diferente, tá linda, eu morro de vontade de te encontrar, de ficar com você de verdade, de te fazer coisas que aquele dia não tivemos oportunidade, porque naquela festa não rolou aquilo, se é que você me entende. A gente só ficou, né, nos beijos, nos amassos. E nisso eu voltei a conversar com o Lucas, gente. Eu não consegui ignorar aquela mensagem dele. E a gente voltou àquela mesma rotina. A se falar todos os dias, a trocar fotos, a falar por chamada de vídeo. Enquanto isso, eu já estava preparando as coisas do meu casamento com o Eduardo. A gente já estava falando em convite, em chá de panela, em organizar a igreja, tudo isso enquanto eu estava voltando a conversar com o Lucas. E aí, quando foi um dia, o Lucas me manda uma mensagem, isso já tinha alguns meses que a gente tinha retornado a falar, tinha por volta de 3 para 4 meses também que a gente tinha voltado a conversar. O Lucas me manda mensagem falando assim que na próxima sexta-feira ele estaria aqui na cidade e ele queria me ver. Gente, eu entrei em desespero porque eu queria muito, era tudo que eu mais queria. Tinha quase 2 anos que eu esperava por esse momento, o momento que eu fosse encontrar o Lucas de novo. Então eu tava louca, eu queria muito, eu queria ficar com ele. Só que por outro lado, eu não queria trair o Eduardo. O Eduardo, ele não merecia isso. E ficou essa confusão na minha cabeça, até que por fim, sabe o que eu fiz? Sem dar explicação nem nada, eu simplesmente desmanchei tudo com o Eduardo e terminei com ele. Porque assim, eu me sentia livre para fazer o que eu quisesse com o Lucas sem estar traindo ninguém. E eu continuei combinando com o Lucas que dia que ele ia vir, onde a gente ia se encontrar. E eu passei a semana me preparando com aquele nervoso na barriga. Eu fiz dieta na semana porque eu não queria estar inchada na sexta-feira. Eu queria estar perfeita para ele. Comprei uma lingerie nova porque eu já esperava que ele fosse me levar em algum lugar especial, se é que você me entende. Preparei a semana inteira e a gente ficou combinando até na quinta-feira de manhã. Quando foi na quinta-feira à noite, o Lucas me mandou uma mensagem falando assim que ele não ia vir aqui na cidade, que ele ia mandar um colega de trabalho no lugar dele, porque ele voltou com a namorada dele, ele era muito apaixonado por ela e ele não queria correr o risco de cair na tentação de ficar comigo e trair a namorada. Eu senti a pessoa mais idiota desse planeta. Eu tinha desmanchado um noivado com um cara que eu já estava combinando coisas do meu casamento. Um cara bacana que me tratava feito uma rainha, na esperança de reviver uma paixão com uma pessoa que eu nem conhecia. E no final das contas, eu fiquei sem nenhum dos dois. Eu passei o final de semana inteiro com aquilo na cabeça, magoada, chateada, me sentindo uma burra. Quando foi na segunda-feira, depois de muito pensar, eu decidi procurar o Eduardo, pedir uma nova chance, só que, gente, de verdade, ali eu tava decidida que eu não queria saber mais de nada, que agora eu ia me dedicar só a tentar apaixonar por ele, a dar o valor que o Eduardo merecia, entende? Eu queria me entregar de verdade, não queria saber de Lucas, não queria saber de ninguém. Só que quando eu procurei o Eduardo, ele falou assim, olha, Viviane, você sabe que eu te amo tem muitos anos e eu quero muito voltar com você. Mas pra gente tentar de novo, você precisa me contar o real motivo que você desmanchou tudo assim, né? Sem mais nem menos. E como eu também queria recomeçar, né? Queria começar do zero ali, sem mentiras, eu contei tudo, toda a verdade pro Eduardo. E nisso ele falou assim, então deixa eu ver se eu entendi bem. Você só tá aqui arrependida porque o cara que você me deixou pra ficar com ele te deu um bolo pra voltar com a ex? É isso mesmo? E, gente, nessa hora eu só baixei a cabeça e fiquei calada, porque era a mais pura verdade. Não tinha como eu negar, tava ali escancarado.
E nisso o Eduardo falou assim, eu não vou voltar com você, eu te amo muito, tem muito tempo que eu sou apaixonado, que eu sonho em casar com você, mas apesar de tudo, eu sei o meu valor, eu não mereço ser step de ninguém, eu mereço ser uma prioridade na vida de alguém e não opção. E nisso ele seguiu a vida dele. Hoje está com muitos anos que isso aconteceu, é claro que eu refiz a minha vida, estou com uma pessoa maravilhosa que me valoriza, mas ainda assim eu quis contar a minha história para que sirva de lição, porque lá atrás eu perdi a oportunidade de estar com uma pessoa incrível, gente, que me valorizava acima de qualquer coisa, para reviver uma paixão de festa com um cara que eu vi uma vez, simplesmente por causa de um fogo no rabo. Então que sirva de lição, quem corre atrás de muita coisa de uma vez acaba ficando sem nada.